você me contou também um pouquinho, mas eu quero que você desenvolva. Como foi a pandemia? Né? Você falou que a pandemia te proporcionou né, um poder de ter interação com as pessoas de uma maneira que você foi. Sim. Conta como foi isso. Primeiro, uma das coisas que ficou mais forte para mim foi ouvir de um grande colega. Ele disse, conta a velha história, que durante a pandemia, outras pandemias, durante outra pandemia, na verdade da febre amarela, se não me engano, a febre chegou numa comunidade e tinha um guardião. Né? A comunidade se protegeu, sabendo que já existia ali a possibilidade de muita morte. Disse, não, vamos colocar um guardião que ela aqui não vai entrar. Como é um exercício curioso, né? Em vários lugares no Brasil, pessoas se isolaram, colocaram barricadas nas estradas, se fecharam, se isolaram, né? E aí, de repente, chega a febre amarela, que naquela altura era o grande processo da pandemia, e diz, olha, você está como guardião aí, eu vou ter que entrar, eu vou entrar querendo você ou não, talvez você seja a primeira vítima, mas eu posso negociar com você. Eu vou entrar aí na sua comunidade e só vou matar 10 pessoas. Você me espera lá na saída que a gente faz a contabilidade. Quando ele está saindo, de fato, o guardião estava lá e disse, poxa, você não cumpriu com sua palavra. Você disse que só mataria 10 pessoas e tem 100 pessoas mortas na minha comunidade. Ele disse, eu só matei 10. O restante morreu tudo de susto. Meu Deus. Então, essas coisas aí que me fazem lembrar até aquelas questões de... Não sei qual foi Gandhi ou como é... Não foi Gandhi. Quem que foi? É a história de que eu sou péssimo nessa questão de nomes e estudos. Peço desculpas a todo mundo que estiver assistindo. Mas tem uma história... no sujeito que ele vai, como é que é, ver uma plantação, tem uma fazenda, todo mundo, tudo ferrado, e tem uma vaquinha lá, né? E tem a história que ele mata a vaquinha, pronto. É mais ou menos isso, né? Aquela história, exatamente. Ser humano tem esse costume, né, de achar, não, mas é isso, mas você me falou tal coisa. Então a pandemia te proporcionou uma belíssima oportunidade, né? Sim. Mas porque a trajetória estava definida, assim, sabe? Como preceitos de vida que eu aplico na minha vida, eu chamo isso de terapia do exemplo, e tudo que eu proponho na terapia eu já vivenciei. Então, o que é que acontece? Quando a pandemia estourou, teve uma reunião com a comunidade médica e outros profissionais em uma das clínicas que eu trabalho, por exemplo, com a proposta de fechar tudo. Eu fui o único que fui contra. Com o seguinte argumento, olha, a gente está na vida, a gente se propôs a ser o guardião, e hoje o coronavírus, talvez seja o grande inimigo dos profissionais de saúde, e querendo ou não, nós somos os soldados. Eu me escalo para me manter aqui, porque as pessoas vão continuar tendo crise de pânico, exatamente. Talvez isso aumenta muito, os quadros depressivos não vão esperar. Para você que é cardiologista, para você que é ginecologista ou coisa que o valha, cada especialidade médica tinha ali a oportunidade de me ouvir falar que as mulheres não interromperiam suas gravidez uma vez já estando grávidas, apesar da pandemia. Os cardiopatas não deixariam de ser cardiopata, o epilético não deixaria de ser epilético, então... havia de se ter uma estratégia para manter-se o serviço funcionando. Perfeito. Mesmo que tivesse que estabelecer algum nível de controle, enfim, mas os órgãos de saúde era o recanto para onde as pessoas iam apelar em movimentos, em um momento tão assustador para a comunidade mundial como aquele. E aquele discurso fez reacender nas pessoas a ideia, de fato, de seguir em frente. E eu meio que tomei a linha de frente nessa lógica e fui construindo lives e chegando na casa das pessoas, ao ponto de que elas se encorajavam, quando as coisas estavam muito difíceis em casa, a, de fato, perceber que era mais delicado adoecer psicologicamente, mentalmente em casa, do que se arriscar com toda a segurança e buscar ajuda profissional naquela altura. E aí a gente conseguiu falar muito em relação a esses canais, como o podcast, como esse canal aqui. E aí a gente começou a falar com muitas comunidades de brasileiros que não conseguiram, inclusive, voltar para o Brasil. Sim, porque simplesmente na hora do lockdown, por exemplo, eu fiquei com acompanhando um grupo de brasileiros que tiveram que alugar um espaço em Portugal. A passagem cai e tem que ficar lá, e confinado em poucos metros quadrados ali, de lugares bem pequenos, porque a princípio, vamos ficar uma semana, 7 dias, vai organizar o voo.
Aí dá uma semana, 2, 3 e as pessoas absolutamente confinadas. E já aproveitando esse gancho, você está tendo algum contato com o pessoal da Ucrânia? Tem algum brasileiro? Não. Ninguém procurou você para... Porque deve estar rolando também, né? Eu imagino... O contato mais próximo que eu tenho uma paciente brasileira que mora na Alemanha e ela estrategicamente avaliou que se a Rússia em algum momento invadisse a Polônia, ela não esperaria e viria embora.